Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que estejam bem, que a família, vocês, né? Saudades de todos. Hoje eu vou fazer com vocês a correção dos exercícios de fixação sobre os governos democráticos, né? Os governos populistas que aconteceram entre os anos de 1946 até 1964. Então, durante esse período, nós vamos ter aí o governo do Dutra, Eurico Gaspar Dutra, depois nós temos o retorno do governo de Getúlio Vargas, através do voto popular. Nós temos o JK, Juscelino Kubitschek, o rápido governo do Jânio Quadros e o último governo desse período democrático, que foi o governo do João Goulart. Então eu vou fazer com vocês essa correção, explicando novamente o conteúdo para que vocês tirem as dúvidas, né, caso tenham ainda em relação a esse assunto. Tá? Então vamos lá. Na questão número 1 está o seguinte: sobre o governo Dutra, 1946 a 50, descreva uma característica do seu governo no aspecto político e no aspecto econômico. Então vamos lá, galera. O governo Dutra, né, ele vai ser o primeiro após a era Vargas. Então o Dutra ele foi eleito, né, até com o apoio do Getúlio Vargas, e ele vai fazer algumas mudanças importantes durante seu governo. A primeira delas, que a gente pode considerar no aspecto político, é a Constituição de 1946. Essa Constituição ela vai assegurar os direitos democráticos que foram extintos durante o Estado Novo. Então, ele vai assegurar o direito ao voto, as liberdades individuais, né, entre outras coisas. Na característica política também, a gente pode acrescentar que o Brasil ele vai se posicionar ao lado dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Então, estava iniciando a Guerra Fria e o Dutra ele vai ficar ao lado do capitalismo, né? Ele vai facilitar a entrada das mercadorias estrangeiras aqui no Brasil, né? Ele vai fechar o Partido Comunista, ele vai fechar a UNE. Então, assim, ele vai se posicionar claramente em relação a essa política, né, que aconteceu durante o período da Guerra Fria. Na característica econômica, a gente pode falar sobre a abertura do capital do Brasil ao capital estrangeiro, a gente pode falar sobre a criação do Plano SALT, um plano econômico que visava o desenvolvimento de setores, né, que ele achava primordiais, como saúde, alimentação, transporte e energia, entre outras coisas. Tá? Então, esses foram os feitos do governo Dutra, além também da construção da rodovia Dutra, né, Rio-São Paulo, da Rio-Bahia. Né? Então, foram características desse período em que ele governou de 1946 até 1950. Na questão número 2 está o seguinte: na passagem dos anos 50, decorridos após a morte de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 2004, o jornal Folha de São Paulo divulgou, dentre outros, artigos de Carlos Heitor Coni, reproduzido parcialmente a seguir. Rádio e TV desligados, não sentiram a noite passar. A crise política fervia, dizia-se que o presidente iria renunciar. Entrou a voz de um locutor profissional pedindo atenção, muita atenção. O senhor Getúlio Vargas acaba de suicidar-se em seu quarto no Palácio do Catete. Eu morava num quarto andar, mas foi como se sentisse o chão estremecer. Apresente 2 elementos que contribuíram para a crise do governo em 1954 e comente. Então vamos lá, gente. Vocês sabem, né, que o Vargas ele esteve no poder anteriormente durante 15 anos. A era Vargas ela foi dividida em governo provisório, o governo constitucional e também o Estado Novo. Depois o Vargas saiu e ele retorna, né, na década de 50, em 51, ao poder. Isso por meio do voto popular. Então isso mostrava, né, o quão Getúlio Vargas ele era carismático, ele era querido entre os pobres. Vocês lembram que o apelido dele foi pai dos pobres, né? Então o que vai acontecer? Esse governo do Getúlio Vargas ele já vai ser um pouco diferenciado, principalmente porque agora Getúlio estava vivenciando o período democrático. E em uma democracia, vocês sabem que as pessoas elas podem criticar o governo, elas podem questionar. E nesse momento, o governo do Vargas ele estava passando por uma série de crises. Crise econômica, crise social, crise política. Então não estava nada fácil para o Vargas, né? Os próprios trabalhadores que sempre o apoiaram, que sempre gostaram muito dele, eles estavam fazendo greves, a inflação estava alta, o índice de desemprego estava alto. Então ele estava assim, a própria população, o povo pobre, né, que sempre gostou muito do Vargas, estava o pressionando porque a questão política, a questão econômica estava bastante complicada no país. Além disso, né, Getúlio Vargas ele comprou uma briga muito grande com
as multinacionais, principalmente por conta da criação da Petrobras. Getúlio Vargas, ele era um grande estadista, né, e ele também desenvolvia a questão do nacionalismo, né, a criação de grandes estatais era o seu lema. Então, isso incomodava as grandes multinacionais, que perderam o controle, por exemplo, do próprio petróleo, né? Então, isso incomodava. Ele vai criar a lei de remessa de lucros, onde era limitado o valor, né, que poderia ser levado para o exterior. Então, assim, isso tudo vai incomodar. Além também dos empresários. Vocês lembram que o João Goulart, que era ministro do Trabalho à época, para tentar solucionar o problema com os trabalhadores, ele vai aumentar o salário mínimo em 100%. Então, a população, né, os trabalhadores, é claro que amaram. Eles amaram isso. Porém, né, os empresários, é claro que não vão gostar, né? Então, assim, ele começa a sofrer uma forte pressão em todos os lados, tá? A oposição do próprio Carlos Lacerda, a questão do atentado que aconteceu ao próprio Carlos Lacerda, né, em que o Rubem Vaz ele acaba morrendo. Então, Vargas estava sendo pressionado em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Então, isso, né, culminou aí no suicídio dele em 54, e que se naquele momento ele estava assim como vilão, né, com o seu suicídio, ele passa a ser um grande herói nacional, né? Então muda-se essa perspectiva, né, em ver o Getúlio Vargas, tá? A próxima questão, eu perguntei para vocês sobre o plano SALT, sobre o plano de metas e sobre o plano ou as reformas de base. Então vamos lá, galera. O plano SALT, ele vai ser um plano criado durante o governo do Dutra, né, que visava, como eu falei lá anteriormente, desenvolver as áreas da saúde, da alimentação, do transporte e da energia, tá? Já o plano das reformas de base foi criado aí durante o governo do João Goulart. E ele, então, propunha fazer reformas em vários setores. No setor administrativo, no setor bancário, no setor fiscal e também no setor agrário, tá? Então, ele queria fazer reformas que fossem realmente serem sentidas, né, pela população brasileira. Já o plano de metas, ele vai ser criado durante o governo do JK, e esse plano de metas visava desenvolver o país, né? Ele vai criar o lema de 50 anos em 5, onde ele tinha uma política desenvolvimentista, né? Onde ele iria investir principalmente em setores de indústrias, né? Ele queria que o Brasil ele se desenvolvesse, que ele desse uma alavancada no seu crescimento. Então, ele vai criar esse plano de metas, onde desenvolver o setor de indústria, de energia, de transporte, de alimentação e diversos outros setores, né, para que o Brasil tivesse essa alavancada nesse processo de desenvolvimento. Tá? Agora, número 4 está o seguinte: diferencie democracia de ditadura. Então, vamos lá, galera. Democracia é o governo do povo, tá? A democracia, o povo vota, o povo elege os seus representantes. O povo tem os seus direitos políticos garantidos, os seus direitos civis, né? Ele é um cidadão, ele tem direitos e ele tem deveres. Ele pode se expressar, né? Ele pode votar, ele pode participar ativamente das questões políticas e sociais do seu país. Já numa ditadura, não, tá? Em uma ditadura, os direitos das pessoas, os direitos dos cidadãos, eles são cerceados, eles são acabados. Então, as pessoas, elas não têm direito ao voto. A imprensa, né, ela perde o seu direito de noticiar aquilo que acontece, né? Existe a censura. Os direitos civis, sociais, políticos, todos eles são extintos num período ditatorial, além da repressão, né, da violência, da arbitrariedade, né? Então isso tudo acontece num período ditatorial. Então no nosso país, nós já vivenciamos, né, já sentimos aí os dois momentos, tanto de democracia quanto de ditadura. Agora nós temos a questão número 5. Varre, varre, vassourinha, né? Varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de viver desta maneira, de sofrer desta maneira, né? Então esse foi um slogan da campanha, foi uma musiquinha, né, que virou aí
ficou na boca das pessoas durante esse período aí e foi cantada para a campanha do Jânio Quadros, que expressava assim, uma grande política moralizante, né? A questão de varrer a corrupção no país. Então a pergunta é o seguinte: esse jingle acompanhou o candidato Jânio Quadros durante a sua campanha à presidência da República em 1960. Explique o que esse jingle queria representar e apresente 3 ações deste governo. Então vamos lá, o Jânio Quadros foi aquele presidente que ficou pouquíssimo tempo no governo, né? Ele ficou 7 anos no governo. E aí esse jingle queria representar que ele queria varrer a corrupção do país, né? Ele queria moralizar o país. E ele tomou também algumas medidas excêntricas, né? Algumas medidas que foram mal vistas, principalmente entre as elites, entre os conservadores. Então, que medidas são essas? Ele vai querer adotar uma política externa independente, né? A gente falou anteriormente, eu falei anteriormente ali com vocês que o Dutra, ele posicionou-se ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria, né? O Jânio Quadros, ele quis se mostrar independente nessa política. Então, ele vai assim, nem ficar ao lado dos Estados Unidos e nem ficar ao lado da União Soviética. Mas ele tomou atitudes que vão, assim, levantar suspeita. Como, por exemplo, a condecoração de uma medalha do Cruzeiro do Sul, né, a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era uma honraria, né, do país, para o líder da Revolução, um dos líderes da Revolução Cubana, Che Guevara. E aí vocês sabem que em Cuba, né, aconteceu uma revolução onde, a princípio, era uma revolução anti-imperialista contra o Fulgêncio Batista, que era um ditador, contra a ação dos Estados Unidos em Cuba, mas que, por conta do contexto da Guerra Fria, acabou se transformando numa revolução socialista. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que ele condecora um líder da Revolução Cubana, isso vai gerar, assim, uma grande insatisfação entre as elites, uma grande desconfiança. Além disso, ele vai reatar relações diplomáticas com a China, com a União Soviética. Então, isso tudo, né, vai incomodar bastante. Além de medidas como proibição do biquíni nas praias, como as rinhas de galo, que era muito comum na época. Então, assim, ele vai tomar medidas que vão, assim, causar certa estranheza. E aí ele não fica muito tempo no governo, né? O seu governo vai ser um governo meteórico. Ele renuncia com 7 meses de mandato e, rapidamente, a renúncia dele vai ser aceita pelo Congresso, né? E o vice, que é o João Goulart, que era, né, o João Goulart, ele vai ser impedido de tomar posse do cargo, né? Ser ameaçado de ser acusado de ser comunista. E aí, para poder ele assumir o poder no Brasil, ele vai ter que aceitar a governar o país sob a forma de parlamentarismo. Ou seja, né, ele vai governar o país junto com o primeiro-ministro, que na época era o Tancredo Neves. Tá? Então, vamos lá. Agora, a nossa última questão, que é uma semelhança e uma diferença entre os governos de Getúlio e de Juscelino Kubitschek. Então, vamos lá. Uma semelhança entre eles. Ambos eram desenvolvimentistas. Tá? Ambos queriam que o Brasil ele desse essa alavancada na questão do desenvolvimento industrial. Já o Getúlio Vargas, ele era nacionalista, enquanto o JK, ele era liberal, ou seja, ele facilitou a entrada do capital estrangeiro no país. Então, essa foi a correção do trabalho, né? Vou parar aqui porque a cachorra está latindo para não atrapalhar vocês. Um beijo, galera!